do coração de Deus para o seu coração. É uma alegria estar aqui. Eu sou o pastor Giovanni, pastor da igreja Casa na Rocha, uma igreja que visa edificar e abençoar a sua vida. Igreja Casa na Rocha. Se você quiser conhecer a nossa vida, nosso ministério, aquilo que Deus está fazendo através do nosso meio, entre no site casanarrocha.com. Lá você tem artigos, áudios, vídeos. Lá também você tem como semear, ofertar na nossa vida, no nosso ministério. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, ok? O pessoal está entrando aqui ao vivo. Vamos iniciar orando, antes de mais nada, pedindo a graça de Deus para as nossas vidas, pedindo que Deus nos capacite nesse momento através da ministração da palavra de Deus. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, pedimos a tua unção, a tua graça, a capacitação do teu Espírito sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada pessoa que vai estar aqui ao vivo, Deus, assistindo conosco as ministrações, aqueles que vão estar assistindo depois, através dos compartilhamentos, também sejam agraciados, abençoados, a luz da tua palavra, a luz do teu Espírito brilhe em cada coração, em cada vida, abençoando as casas, as famílias, manifestando a tua graça, a tua glória, fortalecendo os corações. Muitos deles estão enfraquecidos, entenebrecidos, às vezes, cheio de ciscos nos olhos, ó Deus, vendas na mente, no coração, ó Deus, atrapalhados em meio a essa pandemia, ou com algum colapso, alguma crise, alguma dificuldade, alguma perturbação. Pai, nós pedimos a tua unção, a manifestação da tua graça, a tua glória sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família. Não vale encantamento, não vale maldição, a tua palavra poderosa há de cumprir aquilo pela qual ela foi chamada, pela qual ela foi ordenada da parte do Senhor. Nós te pedimos isso de todo o coração. Ser conosco, nos abençoa, Pai, nessa noite, à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, é uma alegria estar aqui com você, querido. Que Deus o capacite, o abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos ver então, continuar a nossa série de estudos sobre Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. É o texto que Deus colocou no nosso coração, na continuidade de estudos sobre a carta de Paulo aos Filipenses, tá bom? Então, se você quer conhecer mais sobre a carta de Paulo aos Filipenses, entre no nosso Facebook. Agora também nós estamos disponíveis aqui no Instagram também, ao vivo aqui para que você receba uma palavra do coração de Deus para a sua vida, tá bom? Então vamos lá, Filipenses 3:12. Paulo começa dizendo aqui, Paulo está falando sobre a soberana vocação, mas o título que eu coloquei no coração é Prosseguindo para o Alvo. Prosseguindo para o alvo. Que alvo é esse? Qual é essa soberana vocação que Paulo está falando aqui? O que nós podemos aprender através das Escrituras com essa linda carta de Paulo, capítulo 3, de Filipenses 3, a partir do versículo 12. Paulo fala assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo aqui está reconhecendo as suas limitações. Será que você é alguém que reconhece as suas limitações? Será que você reconhece que você ainda não chegou no alvo? E o alvo é Cristo. Paulo está dizendo, não que eu já tenha recebido, ou seja, eu não cheguei lá, ou que já tenha obtido a perfeição, eu ainda não sou perfeito. Paulo aqui está reconhecendo a sua pecaminosidade, as suas falhas, as suas vulnerabilidades. Meu irmão, não tenha medo de reconhecer as suas falhas, as suas vulnerabilidades, aquilo que você ainda não é, aquilo que você ainda não conquistou no Senhor. Mas, aí vem uma palavra aqui de transição, Paulo fala, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo aqui está falando de uma suprema vocação, de um chamado supremo, o chamado de todo crente. Eu todo tempo falo aqui, o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus quer que eu e você sejamos cada dia mais parecidos com Jesus de Nazaré.
E a pergunta que eu faço aqui para você é: você é parecido com Jesus de Nazaré? Você é parecido com Jesus? Será que as pessoas conseguem ver Jesus na sua vida? Será que a sua vida reflete os frutos, o caráter, as virtudes, as qualidades de Jesus de Nazaré? É sobre isso que nós estamos falando. Esse é o nosso alvo. É para aí que nós estamos indo. É para aí que nós temos que prosseguir, a fim de conquistar aquilo para o qual também nós somos conquistados através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembre-se disso, você foi conquistado pelo próprio Cristo. Você foi amado na cruz do Calvário. A cruz foi a maior prova de amor, do amor de Deus por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Se você foi conquistado, querido, essa conquista do nosso coração foi efetivada, obviamente, por Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então deixe Jesus te conquistar cada dia mais. A graça do Senhor Jesus é irresistível, é maravilhosa, é graciosa, nos atrai para perto dele, nos atrai para o seu coração. Creia que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Com Jesus nós podemos progredir, com Jesus nós podemos crescer a cada dia, com Jesus nós podemos ser seres humanos melhores, dia a dia, a imagem e semelhança de Jesus de Nazaré. Se você fosse perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? A resposta seria: prosseguir para o alvo, ser semelhante a Jesus. Aí entra o versículo 13 aqui do apóstolo Paulo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, Paulo está dizendo: eu ainda não sou semelhante totalmente a Cristo. Eu ainda não sou perfeito como Jesus de Nazaré. Mas eu prossigo para o alvo. Eu continuo prosseguindo isso. Eu continuo com esse objetivo. Nós vemos aqui um apóstolo focado. Um apóstolo que tinha propósito. E você, irmão, tem foco no Senhor? Você entende qual é a sua vocação, o seu chamado? E você caminha dia a dia para conquistar esse prêmio, essa suprema vocação, cada dia mais ser semelhante ao Cristo ressurreto, cada dia mais ser semelhante ao Filho de Deus, que nos amou, que nos conquistou na cruz do Calvário. É isso que Paulo está falando: não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, diz Paulo. E aí ele entra com 2 pontos aqui: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Olha que coisa linda, gente. Se esqueça daquilo que ficou lá para trás. É claro que tem coisas do nosso passado que não tem como a gente não lembrar. São situações que, claro, a nossa memória registrou, ficou registrado na nossa memória. Mas aqui o que Paulo está dizendo para mim e para você, querida, é: não fique preso ao passado. Supere o seu passado. Você pode até lembrar do seu passado, mas o seu passado já não vai ter poder sobre a tua vida. O seu passado já não vai ser uma prisão para você. O seu passado vai ser uma escola, um aprendizado, vai ser bênção na sua vida. E não uma prisão, um grilhão da qual você vai ficar preso, vai ficar amarrado para trás. Não. Nós temos que prosseguir, nós temos que continuar, nós temos que crescer dia a dia. E Paulo está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, as coisas que ficaram para trás eu já não ligo. As coisas que ficaram para trás eu posso até me lembrar, mas elas não têm mais poder sobre mim. Elas já não me impedem de ter um futuro abençoado, um futuro glorioso, um futuro maravilhoso com Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Siga adiante, meu irmão. A palavra de Deus para nós nessa noite é: siga adiante. Esqueça o que ficou para trás. O que for possível consertar, conserte. O que não for possível, entregue aos pés de Jesus, na cruz do Calvário. A perdão, a redenção, a graça e glória sobre a tua vida. Creia no poder redentor de Jesus de Nazaré. Creia no poder purificador do sangue de Jesus sobre a tua vida. E creia que o nosso Cristo, Jesus de Nazaré, é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Glória a Deus. Aí entra o 14. Paulo aqui diz: prossigo para o alvo. Continue focado, em outras palavras. Continue no seu propósito. Continue no seu chamado. Continue, querido,
a cada dia mais buscar a face do Senhor, se alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Não podemos ficar entristecidos, abatidos, decaídos por causa dessa crise, seja econômica, seja de saúde, seja o que for, meu irmão, prossiga para o alvo, a vida continua. Não é um vírus desse que vai nos paralisar, pelo contrário, no meio das crises seremos forjados, a nossa coragem vai sair para fora, o nosso coração estará mais confiante no Senhor, dependeremos mais de Deus, enfrentaremos os problemas e as adversidades com fé, com coragem, com ousadia no Senhor Jesus, o nosso Deus maravilhoso. Prossiga para o alvo. O que Deus quer é que você seja semelhante a Jesus de Nazaré. Deus quer que você seja parecido com o seu filho. Deus quer que você avance na sua fé. Não recue na sua fé. O que nós temos visto nesse tempo, nesse tempo difícil que estamos vivendo, é muitas pessoas esfriando na fé. Muitas pessoas murchando na sua fé. Muitas pessoas abandonando as igrejas, abandonando a sua fé, abandonando a sua vida com Deus. Irmão, pelo contrário, agora que é tempo de buscar o Senhor, agora é tempo de dobrar o joelho, agora que é tempo de adorar a Deus, no meio da crise, do problema, da dificuldade. Não é tempo de murmuração, não é tempo de procurarmos culpados, não é tempo de transferirmos responsabilidades, não, é tempo de enfrentarmos os gigantes, encararmos eles na ousadia, na coragem, na unção, na bênção, na glória, na graça e na capacitação do Senhor. Assim como Davi enfrentou Golias e disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso que vem contra o Senhor dos exércitos e o povo de Deus? Ou seja, Davi tinha uma convicção de que o seu Deus era maior do que os seus problemas, de que o seu Deus era maior do que os seus inimigos, e ele prosseguiu para o alvo, a fim de destruir o inimigo de Israel, a fim de destruir aquele que se levantava contra ele e o povo de Deus. Irmãos, que nós nos levantemos contra todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra a causa de Jesus, contra o evangelho bendito de Jesus de Nazaré. Que tenhamos coragem, que prossigamos dia a dia para o alvo de Deus da nossa vida. Qual é o chamado que Deus tem para você? Qual é o alvo que Deus tem para a sua vida, querido? Qual é o propósito que Deus tem para você? Você tem pensado um pouquinho nisso? Você tem vivido nessa dimensão? Você tem buscado mais e mais esse Senhor maravilhoso, procurando saber qual é o eterno propósito geral de Deus, que nós já falamos, o EPD. O eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus de Nazaré. Mas Deus também tem um propósito, tem um chamado, tem uma vocação específica para a sua vida. Deus tem uma vocação específica para você, um chamado, ministérios, dons, talentos. Deus tem graça e glória para derramar sobre você, querido. Paulo continua: prossigo para o alvo, Filipenses 3,14, para o prêmio da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo sabia que tudo aquilo que ele fazia em prol de Jesus, em prol do Senhor, haveria recompensa, haveria galardões, haveria um prêmio, da mesma maneira que um corredor corre na direção da linha de chegada, a fim de ganhar uma medalha, a fim de receber ali no pódio a sua premiação. Querido, lá no céu nós teremos o tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para nos mandar para o inferno, nós que já estamos lá no céu. Não, querido. É um tribunal de recompensas. Tudo aquilo que fizemos para a glória de Deus, para exaltar o Senhor, com a motivação correta diante de Deus, meu irmão, pode ter certeza, Deus vai te recompensar. Vai haver um prêmio da soberana vocação de Deus. Vai ter um prêmio para aqueles que perseverarem na fé. Vai ter um prêmio para aqueles que forem fiéis até o fim. Vai ter um prêmio para aqueles que superarem as dificuldades, as lutas e os problemas. Vai ter um prêmio lá no céu, galardões tremendos, coroas de glória, coroa da vida, coroa da alegria, coroas, várias coroas. A palavra coroa aqui é Stefanos no grego, significa uma coroa de honra, de glória. Uma coroa extraordinária que nós vamos receber lá no céu, se formos fiéis até o fim, se vencermos as tentações, se passarmos pela provação e sairmos aprovados por Deus, se vencemos todas as lutas e dificuldades
na fé, na força, na graça e no poder de Deus, irmãos, haverá um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha esse segredinho, em Cristo Jesus. Você só vai vencer, irmão, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sem Jesus você está perdido. Sem Jesus você está fuzilado e ferrado. Mas com Jesus você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Existe prêmio para os fiéis, existem galardões para aqueles que venceram. Lá no livro de Apocalipse, nas cartas ali de Cristo, dada a João, nós temos 7 igrejas ali, e todo o final de cada uma daquelas cartas às igrejas, a Bíblia diz: mas o vencedor herdará todas essas coisas, mas o vencedor terá o seu nome numa pedrinha branca, um novo nome, mas o vencedor será coluna na casa de Deus. Então, todos aqueles que vencerem, querido, terão galardões extraordinários, tanto no céu, como também posições de honra, de glória, no milênio, no reino milenial de Cristo sobre a terra. Versículo 15, a Bíblia diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Quando Paulo fala aqui, todos vós que sois perfeitos, Paulo não está dizendo que nós somos impecáveis, incorruptíveis, ou que nós nunca vamos tropeçar num erro, numa falha. Não, perfeição aqui é no sentido de maturidade. Vocês que são maduros, vocês que já alcançaram o entendimento mais elevado da suprema vocação, do alvo de Deus para a vida de vocês, do propósito e do chamado que Deus tem específico para cada um de vocês. Meu irmão, vocês já entenderam, isso é maravilhoso, isso é que é cada dia mais caminhar nessa perfeição, na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, Romanos capítulo 12, versículo 2, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-os por meio da renovação do vosso entendimento, Romanos 12, versículo 2, a fim de que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês. Deus tem uma vontade que é boa, Deus tem uma vontade maravilhosa, que é agradável para nós, Deus tem uma vontade que é perfeita para mim e para você. Que Deus esclareça isso na sua vida e no seu coração. É claro que quando estamos servindo a Jesus, às vezes achamos uma coisa e Deus tem outra para nós. Mas nessa caminhada que fazemos com Jesus, assim como o próprio apóstolo Paulo foi se descobrindo no Senhor, Timóteo também, por mais que havia recebido uma oração por imposição de mãos e profecia do apóstolo Paulo e dos demais líderes da igreja local, das igrejas locais por onde Timóteo passava, Tito também, Epafrodito, os diversos líderes que Paulo levantou, todos eles caminhando com Jesus, caminhando com Deus, foram se descobrindo na sua suprema vocação, foram se descobrindo, prosseguindo para o alvo, foram se descobrindo em Deus com relação ao seu chamado específico que Deus tem para cada um de nós. Lembre-se disso, Deus tem um chamado específico para você. O meu desafio para você nessa noite, descubra qual é o chamado específico que Deus tem para a sua vida. Porque o chamado geral, propósito geral de todos os homens, eu tenho falado sempre aqui. Deus quer ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, o propósito básico de todo homem é ser semelhante a Jesus. Mas não só isso, Deus também tem um chamado, uma vocação específica. Paulo era um apóstolo, Paulo também às vezes era usado em profecia, Paulo também era um mestre da palavra. Talvez é isso que Deus queira te usar como mestre da palavra, talvez como um pastor, talvez como um missionário, talvez como alguém que preside algo, organiza eventos na igreja, alguém que exerce atos de serviço, misericórdia, compaixão. Talvez Deus te chame para exercer generosidade em prol do reino de Deus. Talvez Deus te chame para ser um bom samaritano na vida de outras pessoas, ajudar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo, aqueles que estão passando alguma luta, alguma dificuldade. Meu irmão, creia nisso, Deus quer te usar. Mesmo em pandemia, mesmo na dificuldade, irmão, Deus nunca me usou tanto como esse tempo de crise que nós estamos vivenciando.
Ou seja, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, você pode ser usado por Deus. Não precisa ser pastor, não precisa ser um obreiro na igreja, não. Cada crente pode ser usado poderosamente nas mãos do Deus vivo. Eu tenho ensinado sempre aqui, através das lives, através dos estudos, Deus usa pessoas imperfeitas na sua obra perfeita. Vou repetir para você guardar no seu coração. Deus usa pessoas imperfeitas. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos vulnerabilidades, falhas, erros e imperfeições. Deus usa pessoas imperfeitas para a sua obra perfeita. Deixa Deus fazer uma linda obra no seu coração. Deixa Deus fazer uma linda obra na sua casa, na sua família. Deixa Deus fazer uma linda obra na sua vida financeira. E exerça generosidade. Sabe, seja uma pessoa abençoadora. Por exemplo, com aqueles que sofrem nessa pandemia, com aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Você ficou sabendo de alguma família que está passando uma luta, um problema, uma dificuldade. Vai lá no supermercado, compra ali uma cesta básica, oferte na vida daquela pessoa. Irmão, isso é uma oferta. A oferta prospera você. E o dízimo protege as suas finanças. Quando dizimamos, protegemos as nossas finanças. Quando ofertamos, seja recursos na igreja, seja recursos na vida de algum pastor, de alguma família, de algum missionário, em alguma causa, alguma instituição para-eclesiástica, ou na vida de alguém, um ente querido, de um familiar, de um vizinho, de um amigo, de alguém que esteja sofrendo, Deus recebe isso como uma oferta. Isso vai como um aroma suave às narinas de Deus. A Bíblia relata lá no livro de Atos que Cornélio agradou o coração de Deus, chamou a atenção de Deus por causa da sua generosidade, porque ele era alguém que dava esmola, ele era alguém que era generoso, ele era alguém que ofertava, ajudava e abençoava a vida das pessoas. Meu irmão, se Deus tem abençoado você, tudo isso nada mais é do que você se tornar um canal de bênção na vida de outras pessoas, igual eu aqui. Tudo aquilo que Deus construiu na minha vida ao longo desses 23 anos de ministério, hoje, graças a Deus, eu tenho procurado derramar na vida das pessoas. Não guardar só para mim. Deus não nos chamou para ser uma represa, guardar só para nós aquela água da vida, aquela bênção, aquela glória, aquela graça, aquela bênção de prosperidade, aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser rios de Deus, derramar sobre a vida das pessoas, trazer vida onde há morte, trazer bênção onde há maldição, trazer libertação e cura com aqueles que estão sofrendo, trazer doação, generosidade com aqueles que precisam de algo da parte daqueles que têm um pouquinho mais. Irmão, faça isso, eu tenho certeza que Deus vai te usar tremendamente, que Deus nos esclareça isso, que você se aperfeiçoe cada dia mais, se torne um crente melhor, um cidadão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um avô melhor, um crente melhor. Meu irmão, infelizmente, nos dias que estamos vivendo, quantos e quantos crentes escandalizando o nome de Jesus, envergonhando, jogando o nome de Jesus pelo ralo, sujando, maculando o nome de Jesus. Mas, irmãos, nós vamos ser diferentes, você vai ser diferente, você vai manifestar a graça e a glória de Deus, você vai ser alguém cheio do Espírito Santo, você vai ser alguém conectado com o coração de Deus, alinhado com o céu, uma bênção nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no 16 ele termina: todavia andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Olha que coisa linda que Paulo termina aqui dizendo. Irmãos, tudo aquilo que você já alcançou em Deus, tudo aquilo que você já conquistou em Deus, não deixa o diabo te roubar, não deixa o Covid destruir aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não deixa a crise econômica, a crise de saúde, o medo, a tormenta, a angústia, seja o que for, depressão, opressão, estresse, seja o que for, irmão, não deixa ninguém roubar aquilo que você já alcançou no Senhor. Novos patamares, maturidade, sabedoria de Deus, graça sobre graça, discernimento espiritual, a fé que você construiu ao longo dos anos. Graças a Deus a minha fé foi construída desde pequenininho, porque desde pequenininho os meus pais me ensinaram nos caminhos de Deus. Mas quando eu me converti de verdade, ali com os 17 anos de idade, e eu realmente nasci de novo, nasci do Espírito, ali Deus começou uma obra ainda mais linda na minha vida. Eu comecei a experimentar
o melhor de Deus nessa terra. A Bíblia Sagrada diz: se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra. O que Deus tem para você não é meia boca, não é o pior, não é aquilo que sobra, não é a rapa da panela, não, é o melhor. Deus tem o melhor para você. O melhor de Deus vai vir sobre a sua vida em nome de Jesus. Mesmo em meio à crise, à dificuldade, nós crentes podemos prosperar. Nós em Deus podemos florescer. Assim como Moisés fincou a sua vara na tenda do tabernáculo, dobrou o joelho, orou diante do Senhor, e a Bíblia diz que aquela vara brotou, floresceu, e a manifestação da glória de Deus aconteceu naquela vara de amendoeira. Deus vai fazer você florescer em nome de Jesus. Deus vai fazer você crescer mesmo em meio à crise e à dificuldade. Deus vai abençoar tremendamente a sua casa, a sua família. Basta crer, basta se alinhar com o céu, basta acreditar naquilo que Deus tem para mim e para você. Então creia, irmão, prossiga para o alvo. Entenda que nós receberemos um prêmio, um galardão lá no céu. Seja perfeito a cada dia, se aperfeiçoe no Senhor Jesus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esqueça as coisas que para trás ficaram, prossiga para o alvo, seja semelhante a Cristo, manifeste a graça e a glória de Deus, não seja uma represa das bênçãos que o Senhor tem confiado a você, seja um rio de vida na vida de outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Seja conquistado por Cristo Jesus todos os dias e conquiste o coração de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já fez tudo aquilo que ele precisava fazer para provar o seu amor por nós. Agora é a nossa vez de provarmos o nosso amor por ele. E como é que está o seu amor por Jesus? Como é que está a sua fidelidade ao Senhor? Como é que está o seu compromisso com Deus? Como é que está o seu compromisso com a igreja local, com a causa de Cristo, com o Evangelho de Jesus? Caminhe dia a dia com Jesus de Nazaré. Vale a pena servir o Cristo ressurreto. Vale a pena caminhar cheio com o Espírito Santo de Deus. Vale a pena mergulhar nas Escrituras todos os dias e ser revigorados, renovados pela graça e pelo poder de Deus. Ore todo dia, jejue todo dia. Adore ao Senhor todo dia, pare de reclamar, adore ao Senhor, louve ao Senhor, e você verá o que Deus pode fazer através daqueles que se entreguem inteiramente a Ele. Hudson Taylor, um dos maiores missionários que já pisaram nessa terra, o segundo maior missionário da história da igreja, só perde para o apóstolo Paulo, foi aquele inglês, um médico inglês que tinha acabado de se formar, foi para a China, chamado pelo Espírito Santo, adentrou no interior da China, levando o Evangelho às várias tribos e cidades e vilarejos circunvizinhos no interior da China, onde ninguém foi, onde ninguém tinha coragem de adentrar. Hudson Taylor entrou, pregou o Evangelho e hoje tem mais de 100 milhões de nascidos de novo na China continental. Olha que coisa maravilhosa, o que Deus fez através de um homem que se entregou, que se rendeu e que se ofereceu inteiramente ao Senhor Jesus. Creia nisso, o mundo ainda verá o que Deus pode fazer através daqueles que se entreguem inteiramente a Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Se renda a Ele, se entregue a Ele, se cada dia mais viva essa vida abençoada que Jesus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra seja bênção na sua vida. Que a glória de Deus venha sobre a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você não conhece ainda o nosso ministério, se Deus tocou no teu coração através dessa palavra, e você quiser ofertar, dizimar, quiser semear no reino de Deus, na pregação do Evangelho, nessa família pastoral, no nosso ministério, querido, faça isso. Entre no site pastorgiovanni.com. pastorgiovanni.com. Nós vamos deixar aqui no link de descrição para que você possa semear na nossa vida, no nosso ministério e continuar abençoando a causa de Cristo, o Evangelho da salvação, a conquista de almas, discipulado de vidas, transformação de famílias através do poder do Evangelho. Venha participar conosco, coopere conosco, seja um cooperador na causa de Cristo e na obra do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então o site é pastorgiovanni.com. Entra lá,
deixa sua semente, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Um abração para todo o nosso querido pessoal das nossas células, o pessoal que tem caminhado conosco na igreja Casa na Rocha. Desde já quero deixar um convite para você. No domingo às 10 horas nós teremos uma palavra abençoada do coração de Deus para a sua vida, louvores maravilhosos, e no final estaremos ministrando a ceia do Senhor na igreja Casa na Rocha, tá bom? É no Parque Gávea, esquina com a Avenida Portugal, ali próximo do Depósito Arrudão, próximo da estrada que vai para a estrada Jaborandi, tá bom? Nós estamos ali pertinho, na saída para Maria Helena, uma igreja de esquina ali que está sendo pintada ainda. Nós estamos ali servindo ao Senhor, ministrando cultos abençoados. E se eu fosse você, nesse domingo, 10 horas da manhã, não perderia, estaria lá. Louvado seja o nome do Senhor. No site pastorgiovanni.com tem todas as informações, o endereço certinho, para que você possa estar conosco, participar desse culto abençoado. Domingo, às 10 horas, eu quero encontrar você lá, dar um abraço em você, ministrar sobre a sua vida a graça, a bênção e a unção do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, colocamos todos esses nossos amados irmãos que estão aqui ao vivo, assistindo essa ministração, assistindo essa live. Obrigado pela tua palavra que nos ensina a prosseguirmos para o alvo, e o alvo é Cristo, o alvo é Jesus, é sermos cada dia mais parecidos com Jesus, é vivermos a vida de Cristo, é manifestarmos a sua graça e a sua glória, é permanecermos na fé, uma fé perseverante, uma fé bíblica, uma fé corajosa em meio às crises, às dificuldades, os problemas. Nós venceremos os gigantes, nós venceremos toda e qualquer afronta do inimigo contra nós, triunfaremos sobre as tentações, as lutas e as dificuldades, e na graça e no poder do Senhor seremos mais do que vencedores, por aquele que venceu na cruz do Calvário, e por aquele que junto conosco e nós com ele estabeleceremos a vitória de Cristo nessa terra, na nossa vida, na nossa história. Não vale encantamento, maldição, todo espírito de enfermidade, praga, chaga, doença, mal, sai no nome de Jesus. Que a saúde venha, a glória venha, a manifestação da unção, da bênção, do poder, da glória de Deus venha sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abraço a Lucinéia Bigardi, a Karim Kirsten, o Aneraldo da Feira, a Gazi Rose, a Andréia Gui, o pastor Fabiano, vários pastores aí que estão conosco, graças a Deus, o Alisson Macro, a Laiane Vargas, a Micaele Renata. Que Deus os abençoe, queridos, nessa noite, que a graça e a paz do Senhor venha sobre cada um de vocês. O Ricardo Montovani, a Helenice Bedin, Deus vos abençoe, amado. Lucas Correia, a Ana do Edinho, Mariane Ramos, lá dos Estados Unidos, está assistindo nós. Glória a Deus por isso, é uma alegria estar aqui com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Um abração, beijão do Pastor Giovanni. Entre lá no nosso site, pastorgiovanni.com. Tem áudios, vídeos, tem artigos, nós temos muito material, nós temos cursos online, nós temos 8 cursos online que você pode fazer através do nosso site, pastorgiovanni.com. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Que Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.